Olá pessoal, paz e bem, professora Arlete. Vamos continuar falando ainda sobre a importância da leitura e compreensão da proposta. E agora já que nós falamos sobre os critérios da avaliação lá da competência 2, da leitura e compreensão da proposta, a função dos textos motivadores e a diferença entre recorte, tema e tese, nós vamos falar agora como eu vou articular, como eu vou encadear as ideias do tema, recorte, tese numa introdução. Eu preciso também ter domínio sobre esse arranjo sintático, certo? Então, aqui nós vimos que o aluno lá do tema, Viver em Rede no século XXI, que nós vimos na aula passada, ela viu que o recorte era os limites entre o público e o privado, e para isso ela elaborou uma tese. O uso das redes virtuais, o mais recente, talvez o mais fascinante meio de comunicação, exige cautela. Então ela já elaborou essa tese, agora ela precisa, nesse conjunto de compreensão entre os textos motivadores e a proposta, e já com a tese bem definida e também bem compreendido o que se pediu na proposta, na íntegra, ela precisa agora fazer uma introdução. Como ela vai articular todas essas ideias na introdução? Sabendo-se que a introdução exige, a introdução da dissertação exige uma contextualização mais a tese. Essa é uma possibilidade, mais uma das muitas possibilidades. Então, de uma maneira muito simples, ela recorreu ao contexto, de acordo com o que veio à sua mente, e ela disse: uma característica recorrente às sociedades humanas é buscar novas maneiras de se comunicar. Veja que ela está entrando já no tema, vai falar em rede, e rede existe para comunicar. Aí ela põe um ponto, veja que os períodos são muito curtos, não precisa daquele período tão longo, porque isso facilita para clareza e objetividade, desde que haja uma coerência, e um arranjo sintático muito bem elaborado. Então ela continua: cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos dos meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. Qual perspectiva? Veja que ela vai usando elementos de coesão para evitar a repetição, e ela, com base nessa perspectiva, de se comunicar, Atualmente, agora ela vai encaixar a tese. Ela não pode ficar devaneando, ou fazendo uma introdução muito longa, porque de repente pode faltar linhas para ela fazer uma parte igualmente importante, que será a argumentação, com a fundamentação teórica. Atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, cujo uso exige cautela. Então, vocês vejam aqui que na hora dela intercalar, para ela entrelaçar essas ideias, ela teve que fazer adaptações, porque se ela não fizesse adaptações, o arranjo sintático iria ficar uma coisa mal pregada, mal colada. Então, ela partiu para esse tipo de arranjo. Um outro exemplo que já foi trabalhado em vídeo anterior é esse tema aqui: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que aconteceu? Ela detectou o tema, compreendeu o tema, claro que depois de ter lido os textos motivadores. Depois disso, ela detectou a delimitação do tema, que é o recorte. Do tema e do recorte, ela precisaria extrair uma tese para ficar muito bem articulada, para que o concorrente não fugisse ao tema e nem à proposta. Isso tem que ficar bem claro, tem que obedecer todos os comandos, e na competência 2 vai ser cobrada essa sua habilidade de leitura, além da habilidade dos domínios, sobre a estrutura da dissertação, sobre a qual já falei.
Aí ela elaborou a seguinte tese a partir do tema e do recorte. Poderia ser outro? Poderia, vai de cada um, do conhecimento de cada um, daquele momento, que ideia foi desencadeada na sua mente. E é aquilo que você julgar melhor é que você vai escrever. Então ela diz: a intolerância religiosa no Brasil fere os preceitos éticos e morais e os constitucionais estabelecidos pela Carta Magna. Então veja que para ela elaborar essa tese é porque antes elaborou ou na mente ou no papel um planejamento de qual tese seria a que ela iria defender, e ela já deve ter os argumentos já na manga, todos os argumentos na manga, ali no projetinho escrito ou na mente, para poder defender essa tese. Lembrando mais uma vez que você pode transformar essa tese para ficar mais fácil, para não fugir ao tema, não entrar por descaminhos que pode levar até você ter uma nota muito baixa ou até mesmo uma nota 0, você vai transformar essa tese mentalmente em pergunta. Por que a intolerância religiosa no Brasil fere os preceitos éticos e morais e também os constitucionais estabelecidos pela Carta Magna? Então, quando você pergunta esse porquê, você já tem que ter em mente, lá no projetinho, pelo menos duas causas. E essas duas causas que serão os argumentos, é um momento em que você vai se posicionar, você vai se colocar como autor, porque a autoria também é cobrada, o candidato precisa aparecer, ele não pode ficar o tempo todo falando o que o outro falou. Não, ele se posiciona e depois comprova, fundamenta a sua declaração, o seu posicionamento com base em citações, com base em estatística, com base em dados históricos, com base no consenso, né? No consenso, ele não exige tanto fulano falou, mas o consenso é aquilo que está na boca de todo mundo sabe, e ninguém vai desdizer, ninguém vai contestar. Então, encerro aqui essa lâmina, né, mais uma vez, para quem não entendeu ainda, e não se esqueça nunca de obedecer a todos os comandos da proposta. E também manter-se dentro dos limites do tema proposto, para não fugir ao tema ou tangenciá-lo. Isso tudo é muito importante. Paz e bem a todos, até mais.